Olha, um sistema prisional é, por natureza, um lugar de tensão constante, né? Ali dentro, entre aquelas muralhas, existe um equilíbrio muito, mas muito delicado. Uma linha fininha que separa a ordem do caos. A questão é, o que acontece quando essa linha começa a se partir? Então, vamos a fundo nisso. Esse tal fio invisível que segura tudo é a moral da tropa. E o ponto central da análise que a gente está trazendo aqui é que esse fio, sabe, ele está sendo corroído de um jeito bem perigoso. E o mais surpreendente é que não é pelos detentos, mas por uma crise de empatia que vem de cima, da própria gestão. Para a gente entender essa crise, a nossa análise vai seguir 5 passos. Primeiro, a gente vai olhar para o problema, para essa crise invisível. Depois, a gente faz o diagnóstico, que tem um nome bem interessante. Aí vamos ver o custo humano disso tudo. Na sequência, olhamos para as soluções e, por fim, fechamos discutindo porque a humanidade, no fim das contas, é o que realmente fortalece a segurança. Então, vamos começar com essa tal crise invisível. O que é isso, afinal? É basicamente a desumanização do policial penal. É aquele fio da moral da tropa que a gente falou, só que agora ele está esgarçado, sabe? O material que analisamos aponta que justamente quem deveria ser o primeiro a defender esses policiais, os diretores, está se desconectando completamente da realidade deles. E essa desconexão, claro, vira uma bola de neve que ameaça o sistema inteiro. E para explicar o porquê dessa falha de liderança, a fonte que a gente estudou traz um conceito bem específico, e é aqui que a coisa fica interessante de verdade. O nome desse conceito é amnésia de classe. Pensa só na ideia. Um líder que veio da base, que foi promovido, de repente rompe o cordão umbilical com a sua origem. Ele esquece como era a dureza, dificuldades dos antigos colegas e passa a tratar todo mundo como se fosse, sei lá, um recurso descartável, uma peça numa máquina. E olha só como o foco muda. É uma diferença gritante. O policial que está lá na linha de frente, o objetivo dele é produzir segurança. É o agora, é lidar com o perigo iminente. Já o diretor, bem, a realidade dele é outra. É a pressão que vem de cima, são as planilhas, a burocracia. O objetivo passa a ser entregar resultados. É isso que a fonte vai chamar de burocratização da empatia. A pressão administrativa é tanta que ela acaba transformando o jeito que o gestor enxerga as coisas. As pessoas, elas deixam de ser pessoas, sabe? Elas viram números numa planilha, viram recursos para preencher uma escala de serviço. É frio assim. Tá, mas e qual é o resultado disso tudo na prática? Qual é a consequência real dessa desconexão? Agora a gente vai entrar no custo humano da história, no impacto que isso tem na vida de cada policial penal. O ponto central é que um policial não é uma constante matemática, né? Não é uma máquina, é uma pessoa. Uma pessoa que é influenciada pelo sono, pela família, pelo bem-estar, por tudo. Só que a gestão, muitas vezes, simplesmente ignora essas variáveis humanas. Tudo em nome da produtividade. E essa citação que a gente vê, nossa, ela é muito forte, porque ela traz o problema para a nossa realidade. Não é só uma questão de gestão, é sobre o custo pessoal, é sobre o amargor de passar um Natal longe da família, é sobre um tempo de vida que é sagrado, que é consumido pela profissão e que, no fim, muitas vezes não é nem um pouco valorizado. E aí, quando a hora extra compulsória, quando sacrificar a folga vira a regra e não a exceção, a fonte é bem direta. Isso se torna uma forma de violência institucional. É algo que vai corroendo a honra do profissional, que cria aquele sentimento de que ele está sendo explorado. E isso leva a gente para uma discussão bem polêmica, o atestado médico. Será que é sempre má fé? A fonte levanta uma outra possibilidade. A de que o atestado, em muitos casos, acaba sendo a única barreira legal que o servidor tem contra um poder arbitrário, contra um sistema que simplesmente não respeita os limites dele. O resultado de tudo isso é um colapso silencioso. A gente vê o burnout, o esgotamento, se espalhando por todo lado. O sentimento de exploração cria um ciclo vicioso. As pessoas adoecem e quem fica para trabalhar fica ainda mais sobrecarregado. No final, a estrutura inteira de segurança vai enfraquecendo. Ok, então a gente já entendeu o problema, já viu o diagnóstico, agora vamos para a parte das soluções. Qual é a prescrição para essa doença? Como é que se reconstrói essa confiança, esse contrato moral que foi quebrado? A fonte sugere um caminho com 3 passos bem claros. Primeiro passo: formar líderes e não chefes, ou seja, treinar gestores que ainda tenham a memória da grade, que se lembrem de onde vieram. Segundo, garantir transparência e compensação justa. E terceiro, que talvez seja o crucial: abrir canais de diálogo. O líder tem que sair do ar-condicionado e ir lá, caminhar pelas muralhas, para entender a realidade de verdade. E aqui tem um princípio que é fundamental. A falta de efetivo é um problema da administração.
não do policial. O ônus, a responsabilidade de resolver isso é do sistema. Não pode ser jogadas nas costas de cada policial, exigindo um sacrifício sem fim. Bom, e com isso a gente chega na parte final, na conclusão, onde a análise amarra o seu argumento mais forte. É uma defesa de uma mudança radical na nossa forma de pensar sobre o que de fato sustenta a segurança. E essa frase, olha, ela resume tudo. Ou seja, a verdadeira autoridade não vem da patente, do cargo. Ela vem do respeito. E esse respeito só nasce quando o líder está junto, quando ele compartilha a experiência, quando ele está presente onde o bicho pega. Então, para fechar essa ideia, gerir é técnica, é saber preencher planilha, seguir protocolo, mas para manter um sistema desses de pé, para liderar de verdade num ambiente tão complexo, aí é preciso humanidade. E a gente termina com uma pergunta, uma reflexão que a própria fonte nos deixa. No fim do dia, qual é a verdadeira força de uma força de segurança? É o armamento? São as muralhas? Ou será que é a humanidade, a integridade e a motivação das pessoas que estão ali na linha de frente?